Algum tempo atrás, estava ministrando para um grupo de formandos de comunicação, de jornalismo, e eles me disseram o seguinte: olha, nós fomos doutrinados, ensinados a duvidarmos de tudo. E falei que era uma pessoa que se dizia evangélica. Olha, eu fui evangélico, hoje eu já tenho muita dificuldade em crer na Bíblia. Ou em outras palavras, essa pessoa nunca creu na palavra de Deus, nunca ela de fato nasceu de novo. Apenas teve um acúmulo de conhecimentos talvez da Bíblia, um acúmulo de mensagens, mas em realidade espiritual nunca nasceu de novo, irmão, porque é impossível. Quando uma pessoa ela nasce de novo, ela volta para trás. Mesmo que ela quisesse, não teria possibilidade. Por que nós sabemos disso? Porque o próprio Senhor Jesus disse lá em João capítulo 6, versículo 37, ele disse assim: todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, mesmo que você quiser, eu não quero ser mais filho de Deus, se você creu, tem a vida de Cristo, queridos, não tem mais volta, você é filho. E aí o que vai acontecer com a rebeldia dessa pessoa? Deus, o Pai, vai tratar com essa pessoa, ela vai ter muito sofrimento, ela não vai se suportar enquanto não voltar para o Senhor, entendeu? Como o filho pródigo, ele saiu, pediu a parte que pertence e saiu e foi embora. Então, este mundo ali mostra naquela parábola, é o mundo que nos faz perecer. Este mundo só faz nos perecer. Então, não devemos colocar a nossa expectativa neste mundo que ele vai melhorar, porque o próprio Senhor disse, através do apóstolo Paulo, que o ímpio vai de mal a pior. Consequentemente, tudo aquilo que ele produz, o ímpio, esse avanço da tecnologia, é uma arma para o homem se autodestruir, porque vai chegar um tempo em que suas forças vão se esgotar. Claro que a pessoa que ela é muito preocupada com coisas, ela não consegue descansar, ela vive uma tensão dentro de si, que começa a destruir as suas barreiras ali, imunológicas da saúde, então ela vai se definhando a cada dia que passa. Ela não tem uma qualidade de vida chamada paz, paz com Deus. Isso só é possível pela nossa justificação com a pessoa de Cristo, e nós já fomos justificados com Ele. Cristo veio para realizar uma justificação plena. Agora, nesse versículo aqui 18, está dizendo o seguinte, que tudo, Mateus 18, 18, que foi o nosso texto base: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, qual que é a ideia aqui, irmãos? Aqui fica muito claro que o nosso Deus quer mostrar para nós que Ele deseja, a partir da vida dos seus filhos na face da terra, que a terra venha governar os céus. Porque o que o Pai espera de cada um de nós é uma maturidade espiritual, é um crescimento espiritual, para que nós possamos tomar as decisões adequadas na face da terra, para que nós possamos nos posicionar contra tudo aquilo que se levanta com o conhecimento de Deus. Agora, irmãos, quem que você acha que governa esse Brasil? Será que é o nosso presidente da República? Não. E também de outras nações também. A quem que foi confiado essa responsabilidade de governo? Cristo é o Rei de toda a terra, é o Rei dos céus. Cristo é o Rei absoluto, soberano governo. Então Ele veio para dentro de nós. Ele deseja, irmãos, governar a nossa nação pela oração. Lembra que Paulo disse lá que é para nós interceder pelos reis, pelos príncipes, por todo aquilo que estão revestidos de autoridade? Por quê? Provérbios vai mostrar para nós que o coração do rei, o coração de cada governante está na mão do Senhor. Então o coração de todos os poderosos da terra, seja do parlamento, do senado, da Suprema Corte, presidente, seus secretários, seus ministros, estão na mão do nosso Senhor. E segundo o querer dele, ele inclina. Agora, irmãos, Deus quer
que nós sejamos cooperadores com Ele, ligando as coisas aqui na terra, para que Deus então ligue nos céus. Nós podemos dizer o seguinte: não impor a nossa vontade, porque Deus, Ele tem uma vontade, e essa vontade, que é o seu plano, será cumprido com a minha ajuda ou não. Ele deseja que nós sejamos cooperadores, mas para isso precisamos conhecer a vontade dEle. Por isso é necessário nós lermos as Escrituras Sagradas e buscar a direção do Espírito para que Ele revele para nós qual é a vontade do Pai. E irmãos, e pela palavra nós sabemos que essa nação já está condenada, mas enquanto a igreja estar aqui, para que nós tenhamos uma vida tranquila, mansa e sossegada, é para nós interceder por esses governantes, a oração. Vamos ligar aqui, Deus vai ligar no céu. Então, irmãos, é o seguinte: qual deve ser a nossa oração para que tenhamos uma vida quieta, mansa e sossegada? Primeiro aspecto aqui é rogar ao Pai, dizendo o seguinte: coloque todos os governantes, todos os governadores dos estados brasileiros, seus secretários, o presidente e seus ministros, o parlamento, a Suprema Corte e também o Senado, e todos os prefeitos e seus secretários, os vereadores. Pai, todos eles estão em tuas mãos. Agora, eu sei pela palavra que, segundo a vontade de Deus, Ele inclina esses corações. Você está vendo como que a igreja tem as suas responsabilidades e que muitas vezes ela não é exercida, porque nós não oramos, não temos a responsabilidade, não temos compromisso com o Senhor. Agora, quando nós amamos o Senhor, nós queremos que a vontade dEle seja feita. Então, deve ser assim: Senhor, esses nomes que eu coloquei diante do Senhor, inclina esses corações para que a Tua vontade seja feita neles e eles cumpram a Tua vontade. O rei Nabucodonosor era um homem ímpio, vocês se lembram? Mas Deus inclinou o coração dele para que a vontade de Deus fosse feita. E quem que orava? Quem que orou? Quem teve a ousadia de orar pelo rei Nabucodonosor? Primeiro deles, vamos começar lá no início em Gênesis, o faraó. Você se lembra? Vocês acham que José não intercedia por faraó? Vocês acham que onde José foi colocado na casa de Potifar, José não intercedia por Potifar ali? Então, a palavra vai dizer que tudo onde José colocava a sua mão, prosperava, porque a mão do Senhor era com ele, porque Deus era com ele. Então as coisas eram ali muito prósperas, ali havia a bênção do Senhor por causa de um homem que estava ali. E depois você percebe que José passou por muitas provações, e claro que ele foi preso injustamente, ficou preso durante 2 anos. Você escutou as palavras 2 anos? Passa rápido aqui para nós, né? Mas imagina 2 anos você preso numa masmorra injustamente, mas José não estava ali injustamente, era pela providência divina. Deus estava ao mesmo tempo preparando o coração de José para assumir o governo lá do Egito, mas ao mesmo tempo também ele estava ali, eu creio que ele tinha comunhão com Deus o Pai, ele orava, ele intercedia, entende? Aí Deus, por providência divina, mandou 2 pessoas lá com ele, que estava servindo o rei, o padeiro e aquele que era o copeiro. Então José teve aquela revelação, porque aqueles 2 tiveram sonhos. Então José interpretou os sonhos de ambos, e assim aconteceu. E José disse para aquele copeiro: lembra-te, quando você estiver diante do rei, lembra-te de mim, que eu estou aqui. E o faraó teve um sonho das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, das 7 espigas mirradas, das 7 espigas cheias. A partir ali de Gênesis capítulo 37 até o 50, tem toda a história de José de uma forma tão linda, irmãos. Aí a gente vê o trabalho de Deus na vida de José, que ele estava prefigurando Cristo. Ele era uma figura de Cristo, uma representação de Cristo ali no Egito, no mundo. Isso significa que onde tem um filho de Deus, as coisas elas prosperam. Mas se este filho de Deus for um filho negligente, preguiçoso, não ora, não intercede, você acha que vai haver prosperidade, irmãos? A bênção, Deus não vai colocar a mão dele em estrume, não vai colocar.
colocar a mão dele onde tem um santo de Deus intercedendo ali. Eu creio que todos vocês devem interceder pelo trabalho de vocês também. Onde eu trabalhava, a nossa empresa lá era a nossa empresa, porque eu sou filho do Pai como vocês são, tudo é nosso. Nós intercedimos e as coisas aconteciam, era uma bênção. Como prosperava aquela empresa? Percebe? Oração incessante, muitas vezes até com lágrimas, porque era mais de 1.200 funcionários. Eu tinha medo que a empresa fracassasse, aqueles funcionários perdessem seu trabalho e talvez iriam passar necessidade, porque ali também era um campo missionário onde eu podia pregar a palavra de Deus. Entende, irmãos? Então, era uma coisa muito próspera. Então, José, depois o Senhor deu a ele, concedeu a revelação para interpretar os sonhos de Faraó, e a consequência foi que ele deu um conselho para Faraó: olha, coloca no teu reino alguém que governe bem, que tenha visão, alguém que tenha desprendimento, alguém que ore ao Senhor, alguém que busque ao Senhor, alguém que faça acontecer. Faraó, um homem inteligente, disse o seguinte: eu quero você no meu reino. Você é a pessoa certa, você interpretou meus sonhos, você me convenceu, então você, depois de mim, você será o governador de todas as coisas. Você só não vai sentar no meu trono, mas você vai governar todas as coisas. E assim José começou a fazer as coisas na dependência de Deus, como Deus havia revelado para ele, assim sucedeu, assim ele trabalhou. E agora você consegue ver o coração de José como é que era? Quando seus irmãos foram lá para o Egito, porque lá em Canaã, na terra de Canaã, tinha acabado o pão, a fome era reinante, seria 7 anos de fome, no segundo ano eles já tinham perdido tudo, estava com fome, e a fome ela grita, e eles foram em busca de comida, porque souberam que lá no Egito tinha comida, e Faraó, seu irmão, já era lá um tipo de um segundo faraó ali, entendeu? Vestia igual ao Faraó, tinha uma esposa, tinha filhos, e de repente chegam os irmãos de José. E imagina se fosse um de nós, irmãos, aqueles nossos irmãos que nos traíram, que queriam nos matar, agora eles se prostram diante de nós e eles não nos reconhecem, nós reconhecemos a ele, nós nos poderíamos vingar dele, deixá-lo encarcerados, mas não foi isso que José fez. Sabe o que José fez com eles, irmãos? Abram comigo, por favor, em Gênesis capítulo 50. Irmãos, isso aqui é algo tão maravilhoso, tão especial. Veja que linda conversa que José teve aqui com eles. Disse o seguinte, versículo 15, capítulo 50, vamos ler aqui o versículo 15, que diz assim, Gênesis 50, verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir. Queridos, percebe aqui que os irmãos de José ainda tinham uma mentalidade de que José estava perseguindo eles, mas não era nada disso. José amava eles, José é uma figura de Cristo. Então, vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. O que pensavam os irmãos de José com relação a José? O nosso irmão, agora que tem poder, está vingando de nós. Mas não era nada disso, irmãos. Aí eles disseram no verso 16: portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava, porque José amava, José já os tinha perdoado, assim como nós, irmãos. Quando é que Deus nos perdoou? Talvez você pode dizer o seguinte: foi quando eu criei na minha morte e ressurreição com Cristo. Não foi assim. Ele já havia lhe perdoado desde a fundação do mundo, porque ele já havia contemplado você e a mim no corpo do seu Filho Jesus lá naquela cruz, quando Cristo levou o meu e o seu pecado. Então, como é que nós vamos entender isso? É numa dimensão espiritual e receber pela fé. O Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, e a palavra fala em João 3,16 que Deus amou o mundo
de tal maneira. Essa palavra tal maneira não tem definição. É um amor tão grande, um amor infinito, como ele disse lá em Jeremias 31:3, com o amor eterno eu te amei. Se é com um amor eterno é um amor que não tem começo e nem fim. Então, eu e você éramos amados antes de Deus criar este mundo. Antes de Deus nos criar, eu e você já éramos amados pelo Senhor. Você entende, irmãos? Agora os irmãos chegam aqui, estão nos perseguindo, perdoa-nos. Então José chorou. Nunca passou no coração dele vingar os seus irmãos, que infligiram tanta dor, tanto terror, quase que o mataram, mas por providência divina, Deus é aquele que tem o controle da tua vida em suas mãos, o controle da tua história nas mãos dele. Estão me entendendo aqui? Ele continua dizendo, verso 18: depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, versículo 19. Olha o que José respondeu para eles, irmãos: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Irmãos, esse versículo aqui, sabe como que ele é traduzido no Novo Testamento? Quando José diz para os seus irmãos: olha, o que vocês fizeram para mim, vocês intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, em bênção. No Novo Testamento, se você ler depois Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito assim: para nós, filhos de Deus. Irmão, escute isso aqui com bastante atenção. Paulo vai dizer o seguinte: sabemos que todas as coisas, nenhuma nem duas, nem três, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Se você é filho de Deus, não me importa quem intente mal contra você, Deus vai transformar em bênção. Lembra de Balaão, que Balaque o assalariou para amaldiçoar o povo de Israel? Deus transformou a maldição em bênção. A pessoa vai amaldiçoar você, pode amaldiçoar. Quanto mais maldições as pessoas lançam sobre nós, mais Deus vai transformar tudo isso em bênção para nós. Por isso que ele coloca aqui: não temais, não temais. Aí ele disse de novo no versículo 21, disse assim: não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Não teme, fiquem bem tranquilos. Vocês talvez estejam apavorados. Eu não vim trazer dor para vocês, eu vim trazer salvação para vocês, né? E ele disse assim: assim os consolou e lhes falou ao coração. Está vendo aqui, irmãos, que coisa mais linda, mais preciosa? Então, eu creio e penso, uma profunda convicção no meu coração, que José era um homem de oração, que José, ele ligava as coisas aqui na terra e o Senhor ligava lá no céu. Ele disse assim: tudo, presta atenção, isso que é importante, tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Então, irmãos, o que nós temos que temer neste mundo aqui? Absolutamente nada, nem mesmo quando vier fome. Você se lembra que Davi disse assim: fui moço, agora sou velho. Salmos 37, verso 25. Porém nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Agora um detalhe aqui importante, irmãos: nós temos pão para oferecer. Agora, ainda que nos falte pão, e pode faltar, a Bíblia diz que o justo vai viver pela fé. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Às vezes nós podemos não ter pão para comer, e isso não é uma vergonha para os filhos de Deus. O que é vergonhoso é nós não termos pão para repartir, porque o pão vivo habita em nós, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu e dá vida ao mundo.
Agora, um filho de Deus, ainda que ele passe fome de pão, ele vai ser sustentado pelo Senhor. O justo viverá, não morrerá de fome, viverá pela fé. Ele disse: o meu justo vai viver pela fé. Agora, se você decide ver o cristianismo pelo sentimento, você vai sentir fome. Se não tiver pão, você vai morrer de inanição. Está me compreendendo, irmão? Isso é muito sério. Mas o justo vai viver pela fé. Isso é muito ilustrado, como eu disse aqui alguns domingos atrás, quando Deus libertou através de Moisés o povo de Israel do Egito. 40 anos peregrinando no deserto. O que aconteceu naqueles 40 anos lá? Deus não estava dando alimento para eles, mas porque eles não criam e murmuravam, então Deus trouxe o maná do céu. Todos os dias ele tinha que apanhar um maná novinho, que era um pão, uma figura de Cristo, e muitos ficaram enfatuados deste pão vil. Números 21, versículo 5, está escrito que eles tinham fastio, eles tinham repugnância desse pão, que era uma figura de Cristo. Assim também é muitos. As pessoas hoje estão buscando Deus, mas sem Cristo não vai ter Deus o Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Estão entendendo, irmãos? Então, aí eles queriam carne, Deus mandou codornizes. Vocês sabem, no meio daquele povo, quem que mais tinha fé ali? Era a sandália deles e a roupa deles. Porque a Bíblia diz que nesses 40 anos, as suas roupas não se envelheceram e as suas sandálias não se desgastaram. Deus queria que eles olhassem para o Senhor e dependessem da provisão espiritual de Deus. Daniel ele entendeu isso no capítulo 1. Daniel, ele foi uma pessoa, um jovem, muito inteligente, que se posicionou em não se contaminar com as iguarias do rei. Entende, irmãos? O que Daniel queria dizer para nós? Não, quem determina a minha comida sou eu. Eu não vou pela cabeça dos outros. Entende, irmãos? E hoje em dia, quando o pastor fala, todo mundo recebe como verdade. Queridos, sejamos como os bereanos. Atos 17:11. Os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles receberam a palavra com avidez, mas eles examinavam todos os dias nas Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. Aquele povo não comia gato por lebre. Estão entendendo, irmãos? Então, tudo que nós vamos ligar aqui na terra em oração, e um detalhe que é importante, é bom você ter a tua vida devocional com o Senhor, uma vida de oração com o Senhor. Isso é muito bom, é uma comunhão pessoal, uma santidade pessoal, é uma conversa pessoal com Deus o Pai. Mas também é muito bom nós estarmos em 2, 3. Ele disse aqui: onde tiver 2 ou 3 se unirem dizer meu nome, ali estou no meio deles. E por que é importante, irmãos, a reunião da igreja em oração, onde poucos não têm vontade de participar? Sabe por quê? Jesus disse lá, que nós lemos naquele texto, lá em Mateus 18, versículo 17, lembra? Ele disse assim: se 2 dentre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem, ser-lhe-á concedida por vosso Pai que estás nos céus. É assim, o irmão está orando, e se você concorda com aquela oração, você vai dizer amém. Sim, Senhor, amém. Mas se você não concordar, você fica quieto, não vai dizer amém, porque às vezes o irmão está orando coisas que às vezes não tem nada a ver, entendeu? Pedidos assim que são para os seus próprios interesses. Está me compreendendo, irmão? Então, quando nós buscamos uma prosperidade espiritual com o Senhor, a consequência é ter uma vida muito agradável também na face da terra, com todos os recursos materiais. Isso é maravilhoso, mas há um preço a ser pago. É tempo na presença dele, é tempo em oração. Depois nós vamos ver pelo texto que orar é lutar, oração é uma luta. Por isso que muitos não têm essa aptidão para de fato orar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês muito interessante. Deus, Ele não se comove com as nossas orações muitas vezes débeis.
orações de pessoas que vivem uma vida morna. Deus não vai se comprometer em atender pedidos de pessoas mornas. O que é uma pessoa morna? Ela não tem compromisso com o Senhor, não tem compromisso com a igreja, não tem compromisso e nem prazer em ouvir a sua palavra. Então, quando surgem as dificuldades, aí elas vêm para orar, pedindo oração. Ô irmão, ora por mim, ora isso, ora aquilo, tal. A igreja deve orar um pelos outros, sim. Tem irmãos e irmãs que às vezes nas suas fraquezas precisam. Tem uns que são mais fortalecidos. Mas, principalmente em oração comunitária, temos que tomar muito cuidado em não dizer também amém para tudo. Amém, Ele é o amém, para a glória de Deus Pai. Lá em Apocalipse, o amém é com A maiúsculo. Ele é o amém. Jesus Cristo, a palavra fala, lá em Colossenses 2, versículo 9, que na pessoa de Cristo habita corporalmente todo o pleroma de Deus, toda a plenitude de Deus, toda a complementaridade daquilo que é divino habita em Cristo. Então o amém, Ele é o amém. E lá o Espírito colocou o amém com letra maiúscula, mostrando para nós que Ele é o amém. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o amém. Ele é o entendimento, Ele é a sabedoria. Cristo é a nossa vida, Cristo é o nosso tudo, irmão. Isso é maravilhoso demais. Então, como eu disse hoje pela manhã, devemos tomar muito cuidado com as nossas orações. Antes de levantarmos a nossa voz a Deus o Pai, precisamos ter uma consciência a quem ou com quem que nós iremos conversar agora. É com o Pai Todo-Poderoso. Você tem noção disso? Você tem noção que Ele é o soberano Senhor? Que Ele é aquele que escuta as nossas orações? Irmãos, Ele não vai escutar a oração de qualquer um, não. Ele vai escutar a oração de filhos, ou melhor, de justos. Abram comigo em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, vamos ler apenas um versículo aqui, que diz assim, lá no versículo 12. Olha que versículo maravilhoso, irmãos, que coisa boa para nós aqui, compreendermos, entendermos esse versículo. Eu queria que você compreendesse esse versículo aqui. Diz assim, 1 Pedro 3, versículo 12, 3:12. Diz assim, agora, irmãos, o 12 ele diz assim, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Não fala que é sobre o ímpio, não fala que repousa sobre o pecador, é sobre os justos. Quem é o justo? Lembrem, 1 Pedro capítulo 3, dá uma olhadinha aí no versículo 18. 1 Pedro 3, 18, que diz assim, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. Quem que é o justo? Ele. Quem é o injustos? Nós. O justo morreu pelos injustos para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Esse versículo aqui é aquele mesmo versículo que Jesus disse lá em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. O justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus. É Ele que vai nos conduzir ao Pai. Sem a pessoa de Cristo e a obra consumada no Calvário, nós não temos acesso ao coração do Pai. Mas tem tantas pessoas que oram, que rezam no sentido que é repetir. Deus, irmãos, não vai ouvir. Deus não tem compromisso com aquelas pessoas que são ímpias e não têm o desejo de conhecê-lo. Entende, irmãos? E aí, volta para o versículo 12 agora. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. A palavra fala aqui que os ouvidos de Deus estão abertos à sua súplica. Em qual tempo que ele está aberto? Será que é de manhã? Será que é de madrugada? Será que é à tarde? Será que é à noite? Quando é que os olhos, que os ouvidos do Senhor estão abertos? Em todo o tempo. Porque ele fala aqui, os olhos repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Então, irmão e irmã, ore ao Senhor, e tenha essa profunda convicção,
de que Ele te ouve. Ele ouve a tua oração. Interessante, né? Imagina o pai em comunhão com o filho, porque a nossa oração deve ser ao Pai em nome do Senhor Jesus. Qual deve ser a conversa do Pai, o Filho e o Espírito quando recebe um pedido nosso? Filho, quem está orando em teu nome é a Ivete, é o Gringo, é a Feliciana, é o Carlinhos, é a Duda, é a Dani, que vai crescer e vai orar, entende? É o Francisco, nosso filho, ele está orando. E como que Deus vai responder essa oração? Você já parou para pensar? Que lindo é isso, irmãos, quando nós levantamos a nossa voz em oração ao nosso Deus e Pai, esse bendito e amoroso Senhor, Criador dos céus e da terra, que para Ele não há nada impossível, todas as coisas são possíveis para Ele. Então, irmão, quando você se sentir um pouco angustiado, amargurado, triste, com um problema muito sério, vai para teu quarto. Jesus disse assim: quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta e orarás a teu Pai que vem em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Irmãos, olha, eu aprendi uma coisa muito interessante. Quando a angústia ou a perturbação começa a invadir minha mente, eu vou para um lugar ali recluso e conversar com Deus Todo-Poderoso. Nesses momentos, eu dobro, não tem muito o hábito de orar de joelhos, mas em algumas circunstâncias, eu vou me prostrar diante do Senhor, e às vezes com o rosto em terra, não para dizer que eu sou melhor, nem para dizer que isso aqui que vocês devem é uma maneira de orar certo, não, você pode orar deitado, debaixo da cama, sentado no sofá, tomando banho, conversando com o Pai, viajando ali no carro, dentro de um avião ali, eu creio que você tem que orar mais ainda, né? Eu achei interessante os comissários de bordo, né? Eles fazem uma coisa interessante, antes do avião partir, e você chega, eles fecham as portas, aí eles pegam umas máscaras lá, um cinto, e começam a falar, e apontar corredor assim, e tem as portas. Mas que absurdo é esse? Imagina lá em cima, dar um piripaque lá no avião. Para que as portas? Você vai sair? Não tem jeito, irmão. Percebe? Então, mas o que é gostoso saber, irmãos, é que o Senhor tem os seus ouvidos abertos às nossas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Quem são os que praticam males? Males aqui é de origem maligna. As pessoas fazem coisas boas, fazem doações, dão cestas básicas, cestões, ajudam as pessoas financeiramente, mas se não for feita em Cristo, é obra maligna, na energia da carne. Quem vai ganhar a pessoa, e quem faz as doações se sentem muito bem, mas as nossas obras têm que ser feitas em Cristo Jesus. Algum tempo atrás, veio uma pessoa falar comigo dizendo o seguinte: pastor, eu quero que o senhor ore pelo meu filho. Eu falei o seguinte: olha, você me perdoa, mas eu tenho dificuldade em orar pelo teu filho. Eu já estive com ele pelo menos em 2 ocasiões, pregando a palavra para ele. Ele rejeitou, ele virou as costas. Ele veio me procurar num momento muito difícil da vida dele. Então, e depois ele abandonou. Nós oramos juntos naquela época ali, e Deus fez uma obra, atendeu o pedido. E eu falei assim: vamos continuar agora a estudar a palavra. Então ele disse: não, agora eu já resolvi esse problema, não quero mais. Aí ele caiu em um outro problema. Aí a mãe dele veio falar comigo: pastor, vamos orar pelo meu filho? Eu falei: olha, você me perdoa, mas eu não vou orar pelo teu filho. Mas como não, pastor? Eu sou mãe dele, eu amo meu filho, porque a mãe ela não consegue ver maldade em absolutamente nada, e nem naquilo que ele ama. É meu filho, gerou aqui nas minhas entranhas, no meu ventre. Então, ora. Então, irmãos, eu vou dizer algo muito sério para os irmãos. Eu, sinceramente, tenho muita dificuldade em orar por ímpios. Por quê?
Porque nós vamos estar perturbando o coração do nosso Deus à toa. Ele mesmo diz para nós não perturbar Ele, porque eles não querem o Senhor, irmãos. São orações, a gente pode até orar, mas são orações inúteis. Mas onde é que está escrito isso? Abram comigo, por favor, em Jeremias, capítulo 7. Jeremias, capítulo 7. Eu vou ler aqui o versículo 16. Diz assim, Jeremias 7, verso 16. Olha que interessante, irmãos. Isso aqui nos chama muito a nossa atenção. Está escrito assim, Jeremias capítulo 7, verso 16. Tu, pois, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, não me importunes, porque eu não te ouvirei. Mas não é um Deus todo-poderoso? É um Deus que pode todas as coisas? Mas, irmãos, Deus sabe aqueles que desejam o Senhor e aqueles que não desejam o Senhor. Agora, que povo que é este aqui? Era um povo aqui religioso. Por isso que eu tenho muita dificuldade com religioso. Quando você começa a pregar o evangelho para religioso, irmãos, eu já fui expulso aqui em Cidrolândia de lares, onde hoje as pessoas estão exercendo o ministério pastoral, me chamaram para ir lá para conversaram comigo 1h30 mostrando um monte de coisas, falando que aqui na nossa comunidade Satanás tem aqui uma cadeira cativa. Ele disse que viu muitos demônios aqui. Claro, o lugar onde a palavra é pregada, o lugar que tem mais demônios, porque eles falam de tudo para que as pessoas não ouçam a palavra e sejam libertos. Então, falaram 1h30, nós temos libertação, mas quando eu comecei a falar do Evangelho da Graça, pastor, pode parar, eu não quero ouvir isso. Eu sei que lá vocês só pregam Cristo, a cruz e a Bíblia. Meu irmão, qual que é a pregação, qual que é o legado que o Espírito deixou para a igreja? Nós pregamos a Cristo crucificado. Atos 5,42 está escrito assim: todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. E a pregação da igreja é Cristo. Entende, irmãos? E aquele que não der ouvido ao Senhor Jesus, o Pai pedirá contas da vida dessa pessoa. Então, esse povo aqui, o contexto aqui era um povo religioso, porque vamos ver o contexto desse versículo aqui. Olha o versículo 8. Aqui, quando o profeta Jeremias foi fazer um sacrifício, porque o pai dele era o sacerdote. Então Deus deu a Jeremias uma palavra para ele. Então Deus fez, olha como é que Deus tratou o profeta. Antes, porque Jeremias iria fazer o primeiro sacrifício ali na porta do templo. Entende? Então Deus moveu o coração de Jeremias para ele dar volta em volta da cidade. E o que Jeremias viu? Ele viu prostituição, ele viu dissimulação, ele viu ladruagem, ele viu corrupção. Então agora Jeremias estava ali para fazer o sacrifício trêmulo. Então ele disse essas palavras aqui para aqueles profetas, para aqueles sacerdotes que estavam ali presentes e para o rei que estava ali presente. Olha o que ele disse, irmãos. Verso 8. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isto? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente, queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis, e depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis, estamos salvos, sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Será esta casa que se chama pelo meu nome um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Jeremias foi os olhos de Deus naquela cidade. Por isso que ele diz o seguinte: olha, tu, pois,
não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Assim, para os nossos dias, são esses líderes religiosos que, de fato, fazem funcionar o cristianismo, porque eles sabem funcionar, mas Deus já os rejeitou. Deus já cancelou este povo, como fez com Saul. Saul, Deus o rejeitou. E lembra lá de 1 Samuel 16, versículo 1? O que Deus disse para Samuel? Samuel, até quando você vai ter pena de Saul? Eu já o rejeitei, eu já escolhi para mim um rei, que era o filho de Jessé, o rei Davi. Irmão, isso é muito sério. Cristianismo é sério, Deus é sério. Deus quer um povo comprometido com Ele, não um povo que muitas vezes, por qualquer motivo, irmãos, deixa de se reunir. É um privilégio tão grande o nosso, né? Estamos aqui num grupo muito bom, graças ao Senhor, mas um povo que foi liberto, não é um povo ressentido, é um povo que ama o Senhor, um povo que toda a palavra recebe como palavra de Deus e não como palavra de homem. E quando nós recebemos como palavra de Deus, não como palavra de homem, porque eu estou falando aqui, mas é o Espírito do Senhor falando através dos meus lábios, então recebam como palavra de homem e não palavra de Deus, recebam como palavra de Deus e não como palavra de homem. Se vocês receberem como palavra de Deus, essa palavra irá operar no coração de vocês. Abra lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Vamos observar aqui que coisa linda, irmãos, está escrito. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Então, Paulo aqui, ele é muito claro em afirmar algo da parte do Senhor, para afiançar a sua credibilidade de que era o Espírito do Senhor quem falava através dos lábios do apóstolo Paulo. E aqui, claro, que era através da sua tinta. Ele disse assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Irmãos, vamos ler com bastante atenção esse versículo. Ora, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Por quê? É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, vocês estão ouvindo de mim, de nós, ouviste de nós, mas aqui é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, irmão, quando a palavra de Deus cortar aí o seu coração, cortar a sua alma, por favor, não fique magoado com o pregador. Eu sou menino de recado, não estou aqui para atingir nenhum dos irmãos. A palavra de Deus primeiro, ela corta aqui, ela é espada de dois gumes, ela corta aqui primeiro, depois corta aí. Antes de cortar em vocês, corta aqui primeiro. Quando nós não entendemos isso, nós vamos entender que o pregador está nos perseguindo. Aquele irmão líder está nos perseguindo com a palavra, usando a palavra. Não é nada disso, irmãos. Nosso compromisso é em pregar a Cristo, a verdade, e doa a quem doer. Estão me compreendendo, irmãos? Então, receba como palavra de Deus e não como palavra de homem. Porque Deus, ele se alegra em ver uma alma que está verdadeiramente ardendo de paixão santa, enquanto o coração se estende para Ele, em oração, em se prostrar diante do Senhor. Isto é maravilhoso demais. E aquela oração, eu falei para vocês que quando nós então não compreendemos a palavra, quando nós não temos conhecimento da palavra, a Bíblia diz que até as nossas orações são abomináveis, porque está escrito assim. Vocês querem acompanhar comigo? Abra lá em Provérbios, capítulo 28, Provérbios, capítulo 28, apenas o versículo 9. Irmãos, isso é muito sério. Então, eu vou explicar por que está escrito dessa maneira aqui. Provérbios 28, versículo 9. Isso aqui, irmãos, é muito interessante. Então, fiquem bem atentos, porque se Deus reuniu todos nós aqui,
nessa oportunidade porque Ele tem algo para nos comunicar. Então, preste atenção. Ele diz assim, Provérbios 28, versículo 9. Olha só. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei, de ouvir a palavra, até a sua oração será abominável. E abominável aqui o sentido é detestável. Mas por quê? Porque se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós não vamos saber qual é a vontade de Deus. Então nós vamos fazer orações que para Deus vai ser detestável. Como que um filho de Deus vai orar sem saber a vontade de Deus? Não é da vontade de Deus que os doentes sejam curados? Sim, eu posso orar por um enfermo, mas eu não sei se Deus vai curá-lo. Por que não? Porque de repente Deus trouxe aquela doença para tratar com aquele irmão enfermo. Depois que Deus tratar com aquele irmão enfermo, Deus vai atender aquela oração que eu fiz e vai curá-lo. Porque houve alguém que orou. Estão me compreendendo, irmãos? Mas é importante nós lermos a palavra, procurarmos a vontade do Senhor. Ele diz assim, irmãos, lá em Efésios capítulo 4, não vos torneis insensato, mas procurai conhecer qual é a vontade de Deus. Então, quando eu vou orar ao Senhor, se eu não sei a vontade dEle, para que eu vou orar? Se eu não sei. Vamos orar para que Deus mande chuva. E se Deus não quer mandar chuva? Lembra de Elias? Abram, por favor, em Tiago, capítulo 5. Capítulo 5, vamos ler aqui 2 versículos. Tiago 5, versos 17 e 18. Preste atenção nesses 2 versículos que eles são fundamentais. Então, aqui ele vai mostrar que Elias era um homem semelhante a nós, igual eu e você, sujeitos aos mesmos sentimentos. Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18, está escrito assim: Elias era homem semelhante a nós, em tudo, irmão, carne e osso, sentimentos, fraquezas, debilidades, medos, temores, ansiedades, uma série de circunstâncias. Assim é a composição humana. Então, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Por que Deus atendeu a oração de Elias? Se você ler 1 Reis capítulo 17, você vai dizer Deus dizendo para Elias, vai dizer a Acabe que durante 3 anos e meio não vai chover segundo a minha palavra. Deus diz para Elias ir lá e falar para Acabe, e para que Deus enviasse chuva, Elias orou, mas Deus havia informado para Elias que iria ficar sem chuva durante 3 anos e meio. Então, Deus é soberano, mas Ele precisava que Elias intercedesse, ou seja, a soberania divina não anula a nossa responsabilidade. Então não choveu porque era vontade de Deus. Deus havia dito para Elias, durante 3 anos e meio não vai chover. Ele deu recado para o rei e foi orar para que Deus não mandasse chuva, né? E aí, depois, segundo aspecto, depois que ele tirou os profetas de Baal, derrotou todos eles, Deus disse, agora eu vou mandar chuva para a terra. E Elias, Deus é poderoso para mandar chuva, mas Elias teve que orar. E Elias orou sabendo que Deus ia mandar chuva, porque Elias recebeu a revelação do Senhor que ia mandar chuva. Primeiro foi para não chover e depois foi para chover. E o 18 diz assim, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Está vendo aqui, irmãos? Mas era segundo a vontade de Deus. Isso é maravilhoso. Queridos, vocês querem ver agora uma oração que agrada a Deus mesmo de fato? É quando nós oramos buscando os interesses do Pai. Olha, guarde bem isso aqui. Todas as vezes que você conhece a vontade do Senhor pela palavra e ora segundo a vontade do Pai, Deus vai atender a tua oração, mas vai lhe conceder muito mais do que nós precisamos. Mas primeiro você ora segundo a vontade dEle. Deixa eu mostrar para vocês. Em 1 Reis,
capítulo 3, 1 Reis, capítulo 3. Veja que lindo aqui, irmãos. Essa oração é uma oração que de fato agradou ao Senhor. Vamos ler a partir do versículo 8. 1 Reis, capítulo 3, verso 8. Aqui Davi já tinha morrido, que era o pai de Salomão. Então, olha a oração dele. Vamos ler a partir do verso 7. Ele diz assim: agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Irmãos, se nós chegássemos diante do Senhor, dizendo para Ele o seguinte: Senhor, eu não sei dirigir minha própria vida, eu não sei que decisões eu vou tomar amanhã, eu não sei, Pai, mas meus olhos são colocados em Ti, me instrui, me orienta, me dá conselho sobre as Tuas vistas. Salmo 32, verso 8, ele disse assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. Você acha que você vai errar? Claro que não, irmãos. E ele disse assim: olha, que lindo, irmãos, que lindo, não sei como conduzir-me, Salomão. Aí ele diz assim no verso 8: teu servo está no meio do teu povo. Senhor, esse povo aqui é o teu povo, que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Agora veja o que ele pediu aqui, irmão: dá, pois, a teu servo coração compreensível para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Você está vendo aqui o que é uma vida de dependência? Ele era rei. Irmãos, qualquer presidente da república, ele acha que pode governar um país, mas ele não sabe nada. Não pode nada. Tem boas intenções, tem bons projetos, tem seus ministros auxiliares, e o coração do homem é corrupto, aí está toda a desgraça. Mas aqui Salomão não. Falou o seguinte: olha, como é que eu vou conduzir este grande povo? Agora, olha o versículo 10. Olha, primeiro veja o que Salomão pediu: dá ao teu servo coração compreensível para julgar o teu povo, para que prudentemente discirne entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Estas palavras, versículo 10, estas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Aí disse-lhe Deus, veja aqui, Salomão pediu poucas coisas, mas coisas que agradavam ao Senhor, coisas que Deus queria que ele pedisse. E veja a resposta. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também, olha só, irmãos, a oração que agrada o Senhor, ela virá em resposta para nós de uma forma superabundante. Também, verso 13, também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Ou seja, quando nós pedimos aquilo que envolve os interesses de Deus o Pai, Ele vai acrescentar na nossa vida, irmãos, muitas coisas. Riquezas Ele não pediu. Ele não pediu riquezas, coração sábio. Qual homem mais sábio na terra, a não ser o Senhor Jesus? Foi Salomão, não houve outro, irmão. Não houve outro. Mas por uma simples oração, mudou tudo na vida de Salomão. Que coisa maravilhosa. Então Ele sempre quer nos dar muito mais do que nós pedimos, mas tem que ser uma oração, em primeiro lugar, que cuide dos interesses de Deus, não dos seus próprios interesses. Senhor, cura a minha perna, não é errado, é legítimo. Não é, Zé? Quantas vezes nós oramos pelo irmão José? Perna doendo, mas esse menino sofreu. Mas pensa num cara que sofreu.
está aí andando, para lá e para cá, já dando trabalho, de novo, né? Mas é um irmão querido, entendeu? Mas Deus ouve a oração do seu povo? Claro que sim. Mas, em primeiro lugar, é do interesse do Pai? Claro que é. Então, quem ora segundo a vontade do Pai, Deus vai acrescentar tantas coisas para ele, porque ele também pediu discernimento. Imagina se nós recebêssemos aí uma quantidade aí de 100 milhões de dólares, nem reais mais. O que você vai fazer com esse dinheiro? Vai ficar perturbado, não vai ter discernimento. Mas ele pediu primeiro sabedoria e discernimento. Então, riqueza não teria problema para ele. Ele sabia discernir e tinha um coração sábio. Entende, irmão? Sabia onde aplicar, sabia o que fazer. Foi exatamente isso que ele fez. Ele multiplicou a sua riqueza. Era um homem sábio, a ponto da rainha do sul sair dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E quando ela chegou diante de Salomão, disse o seguinte: olha, nem um décimo me falaram da tua sabedoria. Você tripudia em muito. Felizes são os teus servos que têm o privilégio de estar perto de você e ouvir da tua sabedoria. Que coisa linda, irmão. Agora o Senhor Jesus, ele disse assim, referindo-se a esses últimos dias: a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque saiu dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem está maior do que Salomão. Ou seja, muitos que poderiam estar aqui ouvindo a palavra de Deus, de Cristo crucificado, não estão. A rainha do sul vai julgar e vai condenar. Isso é muito sério, porque está escrito na palavra de Deus, e Deus não brinca. Irmãos, o irmão Luiz Fontes pregou aqui algum tempo atrás, dizendo o seguinte, que ele foi pregar lá em Cuba, era 1h50 ele pregando, e o povo o local de reunião ficou cheio, nas janelas, em cima, estava repleto de pessoas ouvindo a palavra de Deus, sede da palavra. Nós temos pessoas, Rio Grande do Sul, sedentos da palavra, não tem local para reunir, tem muitas comunidades evangélicas, mas é tudo profissionalismo, religião, uma coisa terrível. As pessoas me confidenciaram: pastor, eu não consigo sentar para ouvir aquilo que não é a palavra. Não tem Cristo, não tem cruz, não tem evangelho. É uma coisa absurda. Uma outra também, durante 40 anos, escrava de religião, ouviu um vídeo, Deus abriu o entendimento dela e ela creu. Agora ela está sozinha. Aquelas amigas evangélicas têm ela como uma hérege. Devia morrer essa desgraça, porque deixou a igreja. Que igreja? Não se deixa a igreja. Nós somos membros do corpo de Cristo. Quando estamos juntos, aí que nós somos igreja. Igreja do Senhor, oramos um pelo outro. Então, irmãos, a nossa oração deve estar sempre pautada segundo a vontade de Deus, o Pai. Vamos abrir em 1 João capítulo 5, verso 14. Diz assim, João 5, versículo 14. Irmãos, é tão precioso nós sabermos disso, tão maravilhoso nós compreendermos isso, que diz assim a palavra, olha só, 1 João, capítulo 5, verso 14, que diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Quando é que Ele vai nos ouvir? Ouvir aqui o sentido de atender com sim, é conforme a vontade dEle. Irmão, será que em nossas orações nós temos pedido aquilo que é da vontade do Pai para nós? Devemos analisar o nosso coração, consultar o nosso coração. E eu convido vocês, irmãos, a fazer um teste. Comecem a interceder pelos negócios de Deus, o Pai. Esqueça dos teus negócios. O dia que você esquecer dos teus negócios e se preocupar com os negócios de Deus, o Pai, Ele vai resolver os teus negócios.
Escute isso aqui, é muito sério, irmão. Procure se envolver com os negócios de Deus o Pai. Esquece os seus negócios. Pare de interceder por você mesmo, pelos seus próprios interesses. Comece a interceder pelas demandas do Pai. E depois você veja o que Ele vai fazer com as tuas coisas. Lembra de Salomão? Ele pediu coração sábio, coração para discernir, não pediu riquezas, para conduzir o povo de Deus. O que ele recebeu? Também te darei isso, riquezas que não pediste. Te darei um coração sábio, te darei discernimento. Salomão foi o homem mais rico que já pesou nessa terra. Mas porque ele se preocupou com os negócios do Pai. Lembra do apóstolo Paulo, que ele disse lá em Atos 20, 24, ele disse assim: não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu realize o ministério que recebi do Senhor, de pregar a Cristo. Eu não tenho a minha vida preciosa demais para mim, era pregar o Evangelho da graça, os negócios do Pai. Então, lembra lá que no Hebreus, no capítulo 1, que ele fala de companheiros, aquela palavra lá é sócio. Jesus, no grego, é sócio. Ele quer ser o nosso sócio nas nossas coisas, mas Ele quer primeiro que nós nos preocupamos com as coisas dEle. Lembra de Jesus, quando Ele foi junto com a sua família adorar em Jerusalém? Ele tinha 12 anos, um menino, um rapaz, um adolescente, e eles estavam voltando. Jesus foi para a sinagoga, reuniu ali, estavam vindo os doutores da lei. Ele fazia perguntas para os doutores respondiam, e todos ali admiravam a sabedoria de Jesus Cristo, de Jesus, aquele adolescente, discutindo com aqueles mestres da lei. Aí a mãe voltou e o pai para buscá-lo. Filho, ficamos preocupados com você não nos avisou. Mamãe, não convia eu estar na casa de meu pai para cuidar dos seus negócios? Queridos, quais são os negócios de Deus nessa cidade que nós estamos vivendo hoje, irmãos? Você sabe quais são os negócios dele? Que tipo de negócio você tem se preocupado? Com os seus próprios? Você nunca vai ser uma pessoa próspera. Começa a se envolver com as coisas do Senhor, com os negócios do Pai. Os negócios do Pai, sabe o que é? Vida. Comece a interceder por um avivamento na sua vida. Comece a interceder por um avivamento nessa comunidade, porque o avivamento vem pela palavra. Quando nós concordar a respeito de qualquer coisa que nós pedimos ao Pai, ser-lhe-á concedido, e a retribuição vai vir para a sua vida. Você não sabe como, irmãos, que Ele vai fazer com que haja uma abundância de graça. Ele pode fazer abundar a sua vida em todas as coisas, mas você precisa cuidar dos negócios dele. Conversa com ele, fala: Senhor, revela-me os teus negócios, o que tu queres. Eis-me aqui como teu filho, servo do nosso Rei Jesus. Somos servos dele. Então ele vai mostrar. Mas se houver uma intenção verdadeira no coração, porque, irmãos, por que você acha que ele morreu, ressuscitou naquela cruz? Foi para lhe incluir naquela morte, para crucificar a nossa velha natureza adâmica, para sepultá-la, porque o pecado morreu, tem que ser sepultado, senão fede demais. Mas ao terceiro dia, juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para que ele fez isso? Para que nós nos envolvemos com as coisas dele, com o reino dele, porque foi do agrado do Pai dar-vos o seu reino, e ele colocou esse reino dentro de você. Lucas 17, versículo 20 e 21. O reino de Deus está dentro de vós. Então, agora, sabe o que ele diz? Lá em Hebreus 4, acheguemo-nos. Lá em Hebreus 10, verso 22, aproximemo-nos. É para nós entrar, Hebreus 10, 19, com intrepidez ao trono da graça, presença do Pai. Para quê? Pai, estamos aqui para cuidar dos teus negócios. Me dê sabedoria,
me dê discernimento, derrama a tua luz nas minhas trevas, para que eu compreenda a tua vontade e trabalhe na suficiência que o Espírito Santo há de me suprir. E Ele vai suprir, e vai habilitar, e vai capacitar. E os meus negócios? Deus vai colocar a mão nos seus negócios e vai ser uma bênção. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de reflexão. Tivemos aqui, buscando a Tua vontade. Que a Tua vontade, em primeiro lugar, Pai, seja revelada em nós pela Tua palavra. Então, inclina os nossos corações para buscar a Tua vontade, buscar a Tua face, buscar a Ti, Senhor. Tu disses que quando nós buscamos de todo o nosso coração, o Senhor se deixaria achar. Então, Pai, nós, nesta noite, pedimos ao Senhor que traga a cada um de nós discernimento espiritual, sabedoria para compreender a Tua palavra e a Tua vontade. É o que nós pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.